E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em algumas das perguntas mais polêmicas e interessantes sobre história antiga. Preparem a mente, porque vamos desvendar mitos e fatos sobre cristianismo, figuras históricas e até a origem da escrita. Bora começar. Uma dúvida que sempre aparece é: se Jesus nunca escreveu nada, como podemos saber se ele existiu? Essa é uma ótima pergunta, mas a lógica por trás dela é um pouco falha. Pensem em Sócrates, o grande filósofo grego. Ele também não deixou uma única linha escrita. Tudo o que sabemos sobre ele vem dos escritos de seus discípulos, como Platão e Xenofonte. Alguém duvida da existência de Sócrates por causa disso? Claro que não. A ausência de escritos próprios não invalida a existência de uma figura histórica. O importante são as fontes que falam sobre essa pessoa. E no caso de Jesus, temos fontes cristãs e naocristos que o mencionam, como o historiador Flávio Joséfo e Tácito. Isso nos leva a outra questão. O Império Romano manipulou o cristianismo? Manipular é uma palavra forte. O que aconteceu foi uma transformação. Quando o imperador Constantino se converteu, e mais tarde, Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do império no século IV. A religião passou por um processo de institucionalização. A estrutura da igreja, com bispos e dioceses, espelhou a administração romana. Dogmas foram definidos em concílios como o de Nicéia para unificar a crença. Então não foi uma manipulação para inventar algo, mas sim uma organização e adaptação da fé cristã à estrutura de poder do maior império da época. E a herança greco-romana na religião cristã, ela é gigantesca. A filosofia grega, especialmente o platonismo e o estoicismo, influenciou profundamente a teologia cristã. Conceitos como a imortalidade da alma e a dualidade entre corpo e espírito têm raízes profundas no pensamento grego. O próprio Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Do lado romano, como já falamos, a organização da igreja, o direito canônico e até mesmo a arquitetura das primeiras basílicas são heranças diretas de Roma. O cristianismo não nasceu num vácuo, ele dialogou e absorveu elementos da cultura que o cercava. Agora, vamos falar de um ponto delicado. Temos que separar o Jesus histórico do Jesus da fé? O Jesus da Bíblia? Sim, para o historiador, essa distinção é fundamental. O Jesus histórico é a figura que podemos reconstruir usando as ferramentas da ciência histórica, analisando criticamente todas as fontes disponíveis, sejam elas bíblicas ou não. Já o Jesus da fé, ou Cristo da fé, é a figura central da teologia cristã, o Filho de Deus, o Salvador. A fé parte de pressupostos que a história não pode comprovar, como a ressurreição. Um historiador estuda o movimento que Jesus iniciou e seu impacto, enquanto um teólogo estuda seu significado para a fé. São duas abordagens diferentes, mas que não precisam ser inimigas. Outro desafio para os historiadores é o problema dos homônimos de Jesus. O nome Jesus, ou Yeshua, em aramaico, era extremamente comum na Judeia do século I. É como se hoje alguém se chamasse João ou José no Brasil. Quando encontramos uma inscrição ou um texto antigo mencionando
um Jesus. Precisamos de muito mais contexto para saber se estamos falando da mesma pessoa que deu origem ao cristianismo. É preciso analisar o nome do pai, a profissão, a cidade de origem. Por isso, cada descoberta precisa ser tratada com muito cuidado e rigor científico para não tirarmos conclusões precipitadas. Mudando um pouco de assunto, vamos para a Mesopotâmia. A escrita cuneiforme foi a primeira da humanidade? Sim, até onde sabemos hoje. Desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.500 a.C., a escrita cuneiforme é o sistema de escrita mais antigo que conhecemos. Começou como pictogramas, desenhos que representavam objetos, e evoluiu para um sistema complexo de sinais em forma de cunha, feitos em tábuas de argila. Ela foi usada por mais de 3.000 anos por diversos povos da região, como acádios, babilônios e assírios. Foi uma revolução que permitiu registrar leis, transações comerciais, literatura e, claro, a própria história. Voltando à Bíblia, uma pergunta que causa muita angústia. Deus mandou matar povos no Antigo Testamento? Essa é uma das passagens mais difíceis de interpretar nos livros como Josué e Deuteronômio. Encontramos relatos de guerras de conquista da terra de Canaã, onde há ordens divinas para aniquilar os povos locais. A interpretação desses textos varia enormemente. Alguns teólogos veem isso como uma linguagem hiperbólica da época, uma forma de expressar uma vitória total e não um genocídio literal. Outros entendem que esses textos refletem a mentalidade de um povo antigo em um mundo brutal e que a compreensão de Deus evolui ao longo da Bíblia, culminando na mensagem de amor e perdão de Jesus no Novo Testamento. É um tema complexo que exige um estudo aprofundado do contexto histórico e cultural daquele tempo. Não há uma resposta simples. Por fim, por que a história de Adão e Eva não é considerada um livro histórico no mesmo sentido que, por exemplo, o livro de Reis? Porque o gênero literário é completamente diferente. Gênesis 1 a 11, onde encontramos a criação, Adão e Eva, o dilúvio e a Torre de Babel. É o que chamamos de história primeva. Não é um relato histórico factual, mas sim uma narrativa mítica e teológica. O objetivo desses textos não era descrever cientificamente como o mundo começou ou quem foram os primeiros seres humanos. O objetivo era responder a perguntas existenciais profundas. Quem somos? Do onde viemos? Qual a origem do mal e do sofrimento? Qual a nossa relação com Deus? É uma teologia contada em forma de história, uma base fundamental para a fé judaico-cristã, mas que não deve ser lida como um livro de história ou de ciência. Ufa! Quanta informação! Espero que esse bate-papo tenha ajudado a clarear algumas ideias e a despertar ainda mais a curiosidade de vocês sobre esse período fascinante. A história antiga está cheia de nuances e questionar é o primeiro passo para aprender. Se você gostou desse formato de perguntas e respostas, deixe seu comentário aqui embaixo com outras dúvidas que você tenha. Quem sabe elas não viram tema para um próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço e até a próxima.